Fala Revenda, eu sou o Roger Rezende, faço parte da equipe de marketing do Clube Petro e esse é o Descomplicando a Revenda, o canal que ajuda a gestão do seu posto de combustíveis. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o seguinte assunto. Vamos falar sobre melhoria contínua e como você pode aplicar os processos da melhoria contínua no dia a dia da gestão do seu posto de combustíveis. Vamos lá descomplicar a revenda? Você já ouviu falar naquela frase, nada é tão bom que não pode ser melhorado? Então, o vídeo de hoje foi feito pensando exatamente nela. Nós vamos falar sobre melhoria contínua e como você pode aplicar esse processo no dia a dia do seu posto, pensando em melhorar os resultados e alcançar a excelência na gestão do seu posto de combustíveis. Então, a melhoria contínua se trata de uma série de melhorias que você vai fazendo no dia a dia do seu posto, pensando em adaptar todas as ferramentas, todos os processos que você tem para poder alcançar os melhores resultados de acordo com as suas necessidades para a gestão do seu posto de combustíveis, e isso fará com que você saia na frente, por exemplo, dos seus concorrentes que ainda estão pensando lá atrás, por exemplo, praticando apenas a guerra de preços ou pensando em velhas práticas que já não fazem tanto efeito hoje em dia. Então a gente sabe muito bem que as velhas práticas não farão efeito no dia a dia de hoje, porque com os processos em constante evolução é importante que você pense em adotar as melhores estratégias de acordo com as suas necessidades daquele momento. Para a gente poder estruturar então a melhoria contínua, vamos falar de um processo que engloba 6 princípios que estão envolvidos em 3 pilares principais. Os pilares são engajamento, autonomia e acompanhamento. Então agora vamos passar por cada um dos 6 pilares e a gente vai conectar cada um deles com esses 3 pilares principais. O primeiro princípio diz respeito a pequenas mudanças. Bom, por que pequenas mudanças? Imagina só se você está disposto a aplicar melhoria contínua no seu posto, mas você resolve fazer melhorar algum processo que envolva uma mudança drástica na gestão do seu posto de combustíveis. Então vamos colocar aqui um exemplo. Imagine que você comece a aplicar o autosserviço no seu posto e os seus clientes ainda não saibam disso. Então você resolve de um dia para o outro tirar todos os seus frentistas e começar a aplicar o autosserviço de uma vez só. A gente sabe muito bem que o autosserviço ele é proibido no Brasil, então a gente vai tomar como exemplo para você ver qual seria o impacto para o seu cliente. Então suponhamos que você aplique de uma vez o autosserviço no seu posto e tire os frentistas. Com certeza os seus clientes assustariam com isso, Então é importante que você tome as melhorias contínuas como pequenas mudanças que você fará no dia a dia da gestão do seu posto. O segundo princípio que nós traremos para a melhoria contínua é com relação às ideias dos funcionários. Então as melhorias contínuas elas sempre vão partir, em sua grande maioria, de acordo com as ideias que os seus funcionários poderão trazer para melhorar os processos que você quer obter maior eficiência. Então, nada melhor do que pensar no seu funcionário que está ali na ponta da revenda, cuidando do seu cliente, atendendo ele, como uma pessoa que vai poder te auxiliar e dar a opinião de acordo com aquilo que é melhor para você poder melhorar na gestão do seu posto, no dia a dia, no processo. Então, nós indicamos que você crie programas, por exemplo, de bonificações para estimular o seu frentista a trazer ideias que vão fazer com que você consiga adequar as melhorias contínuas no seu posto e nos seus processos. O terceiro princípio que nós vamos trazer, pensando na melhoria contínua, é com relação às melhorias de baixo custo. Isso porque, se alguma melhoria que você resolver aplicar não der certo lá na frente e você desprender um aporte financeiro muito grande, o seu prejuízo vai ser muito alto e você não vai conseguir reverter isso de volta. Então, pense nas melhorias como pequenas mudanças, como eu disse anteriormente, e também de baixo custo. Nós indicamos que o ideal é você fazer uma matriz com relação a custo e impacto. Na hora de você fazer essa matriz, é bom que você observe aquelas mudanças que vão trazer um alto impacto em um baixo custo. E é aí que você vai ver quais são as melhorias que você vai poder aplicar pensando no melhor retorno para o seu posto. O quarto princípio, nós voltamos a falar do seu funcionário.
Agora vamos falar a respeito dele assumir as responsabilidades. Bom, no segundo princípio nós falamos que era importante que você traga as ideias dos seus funcionários, pensando em aplicar isso nos processos que você vai fazer para melhoria contínua. Então agora é importante que você crie a cultura dos seus funcionários para que eles possam assumir a responsabilidade daquilo que eles trouxeram de ideia para o processo que você vai fazer ali de melhoria contínua. Mas é importante lembrar que você vai fazer com que ele assuma a responsabilidade e não os riscos do negócio, porque isso faz parte do que você tem de fazer para a gestão do seu posto. Então, pense assim, o seu funcionário trouxe uma ideia, então agora você faz com que ele assuma a responsabilidade e fique responsável por aplicar aquela ideia para melhorar a gestão do seu posto, para melhorar o processo que você quer que seja melhorado, para que se torne mais eficiente. Então, é ele quem vai ficar responsável por aplicar as atividades, por monitorar os resultados, por exemplo, e por lá no final falar se realmente valeu a pena ou não valeu a pena aplicar aquela melhoria que ele indicou no início do processo. O quinto princípio é com relação a feedback constante. Então nós já passamos por 4 princípios que você vai executar, né? Por exemplo, pegando as ideias dos seus funcionários, fazendo com que ele assuma a responsabilidade. Agora você, como gestor do seu posto de combustíveis, deve ficar atento e manter com que receba um feedback constante dessa melhoria, porque depois você vai poder avaliar em tempo real se aquele processo que está sendo determinado, que está sendo executado para melhorar a gestão, está realmente surtindo efeito. Então é importante que você consiga acompanhar esse processo, né, tendo feedback constante, para que você não tenha uma surpresa, por exemplo, no final do processo e você tenha que desprender um tempo maior para poder, como se diz, fazer uma mudança drástica naquele processo que você está tentando evoluir no seu posto de combustíveis. Por último, é importante que você acompanhe os resultados. Então você teve aquela política de ter o feedback, né, constante, agora você vai pegar todo o resultado que foi levantado durante esse período no qual você está executando aquele processo de melhoria contínua e vai poder falar se realmente valeu a pena, se você obteve sucesso ou se você não obteve sucesso. É importante que na etapa de você acompanhar os resultados, você use alguma metodologia, alguma ferramenta estatística para poder, no futuro, guardar aquela gestão, guardar aquela informação e criar a política de gestão de conhecimento dentro do seu negócio. Então, lá no futuro, você vai poder avaliar aquele resultado e comparar com um resultado posterior ou no futuro para ver se valeu a pena ou não valeu a pena você aplicar aquela melhoria contínua dentro daquele processo que você estabeleceu juntamente com a sua equipe. Todos esses princípios podem ser aplicados e reunidos dentro de uma ferramenta de melhoria contínua que chama Ciclo PDCA. Então agora eu vou falar um pouquinho da ferramenta e como que você pode aplicar e reunir todos esses princípios para melhorar os processos do seu posto e alcançar resultados mais eficientes. O Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão da qualidade que é focado em resultados de processos. Então o Ciclo PDCA ele vai ter tudo a ver com a melhoria contínua, ele vai ser utilizado justamente para melhorar os resultados dentro daqueles princípios que eu trouxe anteriormente, para você conseguir alcançar a eficiência nos processos que você está melhorando dentro da gestão do seu posto de combustíveis. Então, o Ciclo PDCA vai te auxiliar na melhoria contínua da gestão do seu posto. Então, o Ciclo PDCA, né, ele é composto por 4 etapas e cada etapa se relaciona com uma letra dentro dessa sigla que eu trouxe. Então, a primeira letra diz respeito ao planejamento, ao planejar, que é o P de pleno. A segunda etapa é o do, né, que em português significa fazer. A terceira etapa do Ciclo PDCA é o check, que significa checar. E a quarta e última etapa significa o action, ou seja, você vai agir mediante os resultados que foram estabelecidos dentro daquela metodologia do Ciclo PDCA. Bom, então passando por cada uma das etapas do Ciclo PDCA, vamos falar primeiro, né, da primeira etapa, que é muito importante, que é o seu planejamento. Dentro dessa etapa, você pode usar, por exemplo, uma ferramenta que nós trouxemos no primeiro Descomplicando a Revenda, que é a matriz SWOT. Então, você pode usar ela fazendo a seguinte relação. A matriz SWOT ela é feita para você poder identificar como que o seu posto está naquele momento antes de você executar a ação que você quer executar para fazer a melhoria que você quer realizar.
Então você utiliza aquela ferramenta, faz um planejamento em cima daquilo, identifica todas as oportunidades que você vai poder explorar antes de realizar todo o ciclo, e aí sim você parte para poder aplicar o seu PDCA. Então a primeira etapa é um planejamento, você vai construir um plano de ação para daí sim começar a realizar as etapas. A segunda etapa do ciclo PDCA é com relação a você começar a executar aquele plano de ação que foi elaborado na etapa de planejamento. Então, nessa etapa, você vai cuidar para que tudo aquilo que foi elaborado no seu plano de ação seja de fato realizado. Então, é importante que você utilize, por exemplo, ferramentas de acompanhamento. E aí eu trago mais uma ferramenta, né, que nós exploramos no Descomplicando a Revenda número 2, que é o Scrum. Com o Scrum, você vai poder fazer esse acompanhamento no dia a dia do seu posto. Então você vai conseguir acompanhar os seus funcionários e quais atividades que estão sendo realizadas para conseguir alcançar os resultados que você estipulou no seu plano de ação. E é importante que você faça as reuniões diárias, como nós citamos naquela ocasião do Descomplicando a Revenda número 2, para poder monitorar se você está de fato caminhando para o sucesso do seu planejamento ou se é necessário fazer algum ajuste, alguma alteração. Também é importante nessa etapa você garantir que todos os funcionários que estão envolvidos no seu plano de ação tenham os recursos necessários para executar cada tarefa, cada atividade que você determinou no seu plano de ação. A terceira etapa do seu ciclo PDCA é com relação ao check. Então você vai checar cada uma das etapas que estão sendo realizadas. É importante que essa etapa comece ainda na fase de ação, e quando você está fazendo. Você começou a executar seu plano de ação, até o final você vai fazendo aquele feedback constante para você entender em qual etapa do negócio você está e se você precisa agir de maneira corretiva para pensar, por exemplo, nas melhorias que você tinha estipulado lá na frente. Então, o check, essa etapa de você checar o seu projeto, você deve fazê-la durante toda a fase que você está executando o seu plano de ação. Por último, nós vamos para a etapa de agir, que é a última etapa do seu ciclo PDCA. Você vai agir pensando em duas coisas. A primeira, se durante o seu planejamento, durante o momento que você está executando as tarefas e na hora de você fazer a análise de resultados, você viu que obteve sucesso com o seu ciclo PDCA, com aquela melhoria que você propôs, você vai cuidar para que esse processo, então, seja padronizado, ou seja, quando você identificar uma melhoria que precisa ser feita em alguma coisa que tem a ver com esse processo que você acabou de melhorar, você utiliza esse mesmo padrão que você fez naquele processo anterior e executa ele novamente, sem necessidade de você fazer a repetição de todo o seu ciclo. Agora, caso você não conseguiu alcançar o resultado esperado, você vai ter duas opções. Ou você faz as melhorias devidas para poder alcançar um outro resultado, ou você elimina tudo aquilo que você fez no seu ciclo e começa novamente pensando em alcançar novos resultados. Então é muito importante que você sempre faça o acompanhamento dos resultados, mapeie todos eles e vá guardando em um banco de dados. Por exemplo, naquela metodologia, naquela ferramenta estatística que você vai utilizar. É aí que você começa a criar a cultura de gestão de conhecimento para que você não se perca nos resultados e você tenha, de fato, o sucesso para você conseguir alcançar alguma coisa positiva na gestão do seu negócio. Bom, chegamos ao fim? Não, não chegamos ao fim. Por quê? Porque, como eu falei, se trata de um ciclo. Então é importante que, ao chegar no final desse ciclo, você comece novamente as etapas. E é aí que você começa a criar, no seu posto de combustíveis, a cultura de melhoria contínua. Você acabou de elaborar um resultado, você alcançou o sucesso ou não, dependendo daquilo que você executou, e você vai, de forma cíclica, criando essa cultura de melhoria contínua para você sempre identificar as oportunidades de melhoria na gestão do seu posto de combustíveis. Bom, revendedor, então depois de aplicar a melhoria contínua e transformar isso numa cultura do seu posto de combustíveis, aplicar o ciclo PDCA, o que nós queremos aqui no Clube Petro é que você compartilhe conosco os resultados alcançados, por exemplo, com ferramentas que nós levamos para você no dia a dia da gestão do seu posto de combustíveis. Então, se você ficou com alguma dúvida
da aplicação da melhoria contínua, do ciclo PDCA ou de alguma ferramenta que o Clube Petro oferece para você poder melhorar a gestão do seu posto de combustíveis, entre em contato conosco, pode mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais, um e-mail ou até comentando embaixo dessa postagem que nós vamos ter o prazer de poder comunicar com você e ajudar a alcançar os resultados que você planejou anteriormente e você quer alcançar agora, fazendo a melhor gestão do seu posto de combustíveis. Então, não deixe de assinar a nossa newsletter e ficar por dentro de todos os assuntos do nosso blog e também do Descomplicando a Revenda que nós trazemos para você de 15 em 15 dias aqui no Clube Petro para melhorar a gestão do seu posto de combustíveis e, de fato, descomplicar a sua revenda. Beleza?